Fala turma, beleza? Aqui Ailton Inácio. Hoje vou mostrar para você, iniciante em desenvolvimento web, como começar o seu primeiro site usando Bootstrap. Então eu suponho que você já conhece um pouco de HTML, CSS e JavaScript e agora quer iniciar o trabalho com Bootstrap. Então vamos lá. Agendinha aqui da nossa aula, conversar um pouco sobre Bootstrap, HTML, CSS e JavaScript, que forma a base do Bootstrap. E aí a gente vai para a prática. Criar o arquivo index, criar o código base, carregar os arquivos necessários do Bootstrap, usar os componentes e, por fim, ver alguns templates base já prontos, que são legais para você iniciar a tela rapidinho. Então, para começar, turma, Bootstrap. Olha só, site oficial aqui, para você acessar. E o que é o Bootstrap? No que ele vai te ajudar? Como o próprio texto aqui diz no site oficial, ele é um kit de ferramentas front-end para te ajudar no desenvolvimento de sites e aplicações web. Front-end por quê? Porque o foco dele é o que aparece para o usuário, ou seja, o que roda aqui no navegador. Então ele vai te ajudar com botões já prontos, com ícones já prontos, com um sistema de layout para você dividir em colunas, esses efeitinhos que você passa o mouse. Então uma biblioteca, um framework com muito código já pronto para você usar. E usar também, esse framework como base para você criar as suas telas, o seu front-end. Maravilha, turma? Então vamos lá. HTML, CSS e JavaScript. Rapidinho para relembrar. HTML é a linguagem base de toda a página web. Então, por exemplo, pegar a minha aqui, do meu site, Ctrl U para ver o código fonte, só ver. Aqui eu tenho o código HTML. A grande maioria. Tenho também código. Então, o HTML ele faz o quê? A marcação de elementos. Então, títulos, parágrafos, imagens. Então, com HTML a gente coloca os elementos, beleza? Já com CSS, a gente coloca a formatação dos elementos. Então, tamanho de letra, cor. Então, HTML define os elementos, CSS formata os elementos. Então, olha só aqui, eu tenho um arquivo CSS com várias regrinhas de formatação. Já que a grande maioria, como eu disse, é HTML. Então, por exemplo, aqui, o elemento A define um link. Elemento LI define um item de uma lista. Beleza? Então, de maneira rápida, é isso. E aí a gente pode também ter JavaScript, que faz o quê? Que ele dá comportamento para os elementos do nosso site. Por exemplo, aqui no meu site, essa barrinha aqui de baixo, eu posso fechar, eu posso fazer esse comportamento com JavaScript. Olha só, fechou, certo? Então, JavaScript dá comportamento. O Bootstrap, a base dele é em cima dessa trinca aí, certo? Então, a gente vai ver na prática como isso funciona. Então, o primeiro passo para você começar a fazer um site com Bootstrap é uma sugestão, tá? É criar uma pasta no seu computador para o seu site ou sistema web. E dentro dessa pasta, você cria essas três, Uma para ter arquivo CSS, uma para ter JavaScript, uma para ter imagens. E aqui você vai fazer o seu arquivo index.html. Que arquivo é esse? É o principal da sua aplicação, do seu site. Então, para isso, você precisa de um editor de código. Esse aqui é interessante para quem está começando. Notepad++. Instala na sua máquina, cria um arquivo novo, vem aqui em linguagem, coloca HTML. Beleza? Aí você vai lá no site do Bootstrap, clica aqui em Docs. E é interessante também, antes de começar, para você ter uma ideia dos componentes, olha só aqui, menuzinho componentes, já dá para você ter uma base do que tem pronto para você usar. Olha só, botões. Então, tudo para o seu front-end, certo? Então, você vai vir aqui, para começar,
Você pode pôr aqui introdução. Que aqui você vai encontrar um código base para você iniciar. Olha só, é um template base para você começar. Você copia isso daqui e você vai colar lá no seu HTML, certo? E aí você pode salvar na pasta que você criou. Olha só aqui, cliquei no disquetinho para salvar, vou pôr o nome. Já está como HTML aqui, já está na pasta certa. Salvar. Beleza? Posso ir lá na pasta, ele está aqui, ó. Agora eu posso abrir ele com o navegador. Olha só, carregou aqui o famoso Hello World. E agora a gente vai analisar esse código para ver o que pode ser ajustado, o que ele carrega, como que funciona, para depois você avançar. Então vamos lá, turma. Aqui, ó. Primeiro ajuste que você pode fazer é vir aqui e colocar PTBR, que é, normalmente, né? Seu site vai ser em português, né? Maravilha. Próxima parte importante aqui, ó. Aqui, ele carrega o arquivo bootstrap.min.css. Esse arquivo aqui é o base de CSS. Ele contém as formatações, os códigos, né, de formatações dos elementos. Então, é graças a ele, indo lá nos componentes, né? Vou até abrir numa outra aba aqui, tá, turma? Ó, fica mais fácil. Vou pegar botão aqui, ó. Então, é graças a esse arquivo que o botãozinho aqui, ó, fica azul, esse fica verde, certo? Então, tem toda a formatação. Então, ele é necessário. Já aqui embaixo, a gente tem a parte de JavaScript. Aqui você tem algumas opções. Por padrão, ele carrega esse bootstrap.bundle.min.js, certo? Nesse arquivo, você tem tudo que é necessário para os componentes, né, do Bootstrap, que são dinâmicos, que precisam de JavaScript para funcionar. Então, por exemplo, olha só, o modal, por exemplo, aqui, ó. Quando eu clico, ó, ele abre o modal, escurece a tela. Então, ele é um componente que precisa de JavaScript, beleza? Então, muitos aqui precisam. Se você for usar só componente que não precisa, os mais simples, que só usam formatação, aí você pode vir aqui e tirar esse arquivo, tá? Que aí seu site fica mais leve. Mas se você vai precisar desses componentes, você precisa desse arquivo. A melhor forma de ver os componentes que precisam de JavaScript, de só CSS, é você testar. Já já a gente vai fazer. A gente vai pôr componente aqui e aí você pode fazer experiências para ver o que precisa de cada coisa. Bom, turma, mas aqui tem um detalhe, tá? Olha só. Alguns componentes do Bootstrap que usam JavaScript, eles usam Popper. O que é isso daqui? É um plugin, uma biblioteca independente, né? Uma parceira, vamos colocar assim. Então, olha só, aqui nos componentes, a gente tem, ó, esse daqui, ó, popovers. Deixa eu entrar aqui para vocês verem. Olha só como ele funciona, ó. Você clica, ele põe esses pop-upzinhos, ou passa um mouse, certo? Isso daqui é bacana para você fazer. Só que ele é dependente do Popper. Ó, do popper.min.js, certo? Por padrão, esse Popper, ele já vem dentro desse bundle aqui, ó. Beleza? Todos os outros componentes, né, do Bootstrap, eles já precisam desse outro aqui. Então, do Popper é aquele popover e tem o tooltips, se eu não me engano. Já os outros, todo esse de baixo aqui. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um arquivo único, que é esse de cima. Só que se você quiser deixar mais leve o seu carregamento, se você não for usar esses que precisam do Popper, você pode tirar essa linha, beleza? E aí você usa só essa daqui, ó. Reparem que estão comentados, ó. Então, você tem que tirar o comentário, porque senão ele ignora, né? Ele não carrega. Aí você tira essa do Popper e deixa só essa, certo? Assim o seu carregamento vai ficar mais rápido, porque você não precisa dos componentes do Popper,
só dos outros, dos tradicionais, então você deixa só esse arquivo aqui, certo? Então você tem essas opções para carregar o JavaScript. Maravilha, turma? Agora olha só, componentes. Vamos começar a usar, certo? Eu vou pegar um aqui, eu vou pegar o modal, que faz aqueles pop-upzinhos quando você clica em alguma coisa. Só que também dá para carregar logo quando abre uma página, certo? Só que é para depois você se aprofundar no assunto. Então, olha só, para testar, tem aqui um demo e aqui tem um código. Então, você só precisa copiar e colar. Vamos entender esse código aqui, que ele é grandinho. Vamos colocar ele aqui embaixo do nosso título. Reparem o seguinte, ó. Ele tem um botão, que é o que chama, né, o modal. E aqui tem o código do modal em si. Ó, do que aparece no modal. Ah, como que ele faz o vínculo? Reparem aqui, ó, target. Ó, tem um código aqui de um ID. E aqui tem o ID do modal, que é o mesmo, né? Vamos salvar. E vamos lá no nosso arquivo. Vamos dar um F5, ó. Clicar. Pronto, ó. Tá funcionando. Já tem um modal rapidinho. Então aí você pode ir fazendo os testes no seu site para conhecer os componentes. Maravilha? É assim que funciona, turma. O que mais que tem de importante? Se você quiser começar uma tela, já um ponto de partida, você tem aqui em cima os exemplos. Então, se você quiser começar aqui uma tela com 3 colunas, uma parte aqui em cima, até mesmo você quer só as 3 colunas. Aí você tira essa parte de cima. Olha só, tá pronto aqui, ó, para você. Você faz Ctrl U e aí você copia o código. Copia o código aqui para você. Beleza? É só copiar e colar no seu. Mas vamos observar aqui, ó, algumas coisinhas interessantes. Tem uma parte CSS personalizada, ó. Então isso daqui você vai ter que colocar. Reparem aqui, ó, na chamada do arquivo CSS, do principal, né? Aqui tem a parte personalizada. Bom, olha só o caminho, tá diferente. Ele não está carregando de uma CDN. O que é isso, né? Vamos lá ver o nosso, ó. Por padrão, todos os arquivos, ele carrega de uma CDN. Olha só aqui, ó. Então, é uma central, né, de distribuição de arquivos. São distribuídos pelo globo, no mundo. Então, quando uma pessoa acessa o seu site de um ponto, por exemplo, lá do Amazonas, eu estou em São Paulo, ele vai buscar o servidor mais próximo. Então, uma CDN, ela te ajuda nisso. São vários servidores distribuindo arquivos. Então, você pode deixar desse jeito. Mas se você quiser deixar esses arquivos locais na pasta que você criou do seu site, né, que é seu, você pode ir lá no Bootstrap e fazer o download. Você faz o download aqui, ó, do compilado. Ó, download. E aqui você vai ter todos os arquivos. Ó. Então, por exemplo, aqui, CSS. Ó, você tem o bootstrap.min. Então, você pode pegar e jogar ele para dentro da sua pasta CSS. Olha só. Maravilha? E aqui na chamada, aí você muda. Você vai tirar a CDN. Ó, você vai deixar assim. Ó, você não criou uma pasta CSS? Então, da raiz para frente tem uma pasta CSS e depois o bootstrap.min. Essa parte aqui você não precisa deixar, que é porque usa um domínio de fora. Então, é importante ter o cross, né, o cross domain que ele usa, né, que é esse último aqui, ó, cross origin, para ele liberar, porque é um domínio de fora. Então, aí você não tem problema com acessos. Então, isso daqui é interessante ter quando você usa a CDN deles. Quando é um acesso local, não precisa. Salvou. Vamos ver lá de novo. Ó. Vamos ver se a gente vai ter algum problema aqui no nosso. Deixa eu puxar aqui. Ó,
funcionando normalmente, beleza? Então você tem essa opção se você quiser usar localmente, certo? O arquivo JavaScript aqui ele está usando o bundle. Então eu posso copiar ó, todo esse código aqui que está dentro do corpo. Olha só aqui, turma. Está dentro do body, né? Posso copiar isso aqui. E posso colar aqui ó, dentro do meu body também. Ó. O script eu deixo, colo aqui. Eu só vou buscar essa parte personalizada de CSS. Vou colocar aqui dentro do cabeçalho. Vou salvar e vamos ver o resultado. Olha só. Então aí você pode ajustar, deixar do jeito que você quiser. Maravilha, turma? Então esse é um bom começo para você iniciar com Bootstrap. E aí, daqui para frente, é com você se aprofundar no assunto, fazer os ajustes, estudar os componentes e criar o seu site maior e completo. Beleza? Um abraço e até a próxima.